Do dia. A entrevista do dia de hoje, nós recebemos aqui o vereador Moisés Pirulito, que é do PL, a vereadora Elisa, que representa Taubaté do Cidadania, e também o vereador Serginho, que marca presença aqui do Partido Progressistas. É isso aí, Serginho, obrigado pela lembrança. Bom, ontem nós conversamos sobre CPI aqui no programa, sobre trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde. Foi assunto aí da gente discutir o assunto. Estamos recebendo também a vereadora Elisa, que representa o Taubaté, também vai tomar parte aqui da nossa bancada. E a gente falava com o vereador Dentinho, que é comentarista do Jornal da Rede, toda segunda-feira, e para ele falar sobre essa comissão, né? E a comissão, através até do seu presidente, eu recebi um comunicado logo depois do programa, querendo o direito de resposta para aquilo que foi falado e discutido aqui no programa. Obviamente, sem nenhuma necessidade jurídica, nós abrimos o espaço para o vereador, para ele conversar conosco aqui sobre o assunto, e eu explicava para ele. Se for direito de resposta, a gente teria que calcular o tempo que foi utilizado no comentário. Mas vai ser utilizado esse tempo e depois aberto para a gente conversar um pouco sobre o assunto de uma forma mais jornalística, abrangente, né? E não política, sobre tudo isso que está acontecendo em Taubaté. Quero cumprimentar aqui, então, o vereador Moisés Pirulito. Muito bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Pedro, bom dia a todos os ouvintes e telespectadores da 99. É um prazer estar aqui mais uma vez. Bom, nós vamos contrapor aqui alguns pontos que foram citados aqui sobre referente à CPI, né? Referente à CPI e da saúde, que investiga as OS da saúde. Então nós estamos aqui para contrapor alguns dados, algumas informações que foram dadas aqui equivocadamente por um colega nosso. Então estamos aqui à disposição. Quero dizer que a CPI já teve mais de 15 oitivas televisionadas e acompanhadas pela TV Câmara para toda a população. E teve mais 3 oitivas que não foram transmitidas, né? No início aí da trajetória da CPI, que começou dia 7 de fevereiro e tem estendido até agora. Não foi possível ainda a conclusão devido às manobras, às faltas, adiamentos, atestados médicos que foram apresentados durante esse percurso. Nós já tivemos mais de 15 oitivas, já ouvimos dezenas de pessoas. E agora nós vamos chegar numa fase mais crítica, que é a cariação de testemunhas. A testemunha A falou algumas informações, apontando para a testemunha B. Agora é hora da testemunha B contrapor aquilo ou não. Então agora nós vamos descobrir quem estava falando a verdade e quem estava mentindo. Lembrando que todos fizeram depoimentos mediante declaração ali de falar a verdade, né? De dizer a verdade. Então, agora entra numa fase bem crítica e a fase final, a fase mais delicada, ao meu ver, porque nós já temos, não, como o outro vereador disse aqui, comentou sobre a CPI, não são 11 mil páginas. Estamos chegando a 20 mil páginas de provas, plano de trabalho, contrato, tudo que foi juntado à CPI. Nós já tivemos aí, é uma das primeiras CPIs que está realmente funcionando naquela Câmara Municipal, isso de acordo com o Luizinho da Técnica Legislativa, que está lá acompanhando os trabalhos há anos, muitos anos aí, dando suporte, e ele realmente de fato falou: olha, estou gostando de ver essa CPI funcionando. A gente ouviu isso de um servidor de carreira que está acostumado a lidar com essa parte burocrática, essa parte legislativa. A gente ouviu isso de um funcionário tão exemplar como o Luiz Rodrigo. Isso é gratificante para a gente, quer dizer que estamos no caminho certo. Não estamos fazendo, como o outro vereador disse aqui, erros durante o trâmite, cobrando documentos pelo WhatsApp, tudo fake news daí. Houve conversas pelo WhatsApp, houve pressionando, vocês não iam colaborar? Vocês não iam prestar os esclarecimentos? Cadê os documentos? Houve esse tipo de cobrança pelo WhatsApp. Agora, pedindo documento pelo WhatsApp, eu respeito o vereador Dentinho, mas falou de forma equivocada aqui na rádio, e falar de CPI tem que falar com propriedade, porque olha o tamanho da estrutura do CPI. Nem eu tenho o direito de ficar falando em nome da CPI, porque a CPI é um time, é uma comissão, são vários vereadores, tem muitos documentos,
muita coisa acontecendo. A gente está fazendo cruzamento de informações e olha o tanto de material que tem, tanto físico quanto digital. É muito documento, Pedro. Então, enquanto os outros demais vereadores estão aí no seu momento de lazer, descansando, passeando, a gente está estudando. A gente está confrontando provas, lendo documentos, estudando contrato para fazer perguntas, vendo plano de trabalho, vendo a prestação de contas, identificando notas superfaturadas, coisas absurdas, coisas que eram para as comissões ter feito não foram feitas. Então agora a gente tem um trabalho minucioso a fazer. Nós não estamos brincando de fazer CPI. Tá? Como alguns estão achando. Tem alguns veículos de imprensa aí que estão torcendo para terminar em pizza. Já deram até 2 fatias de pizza para nós, sendo que a gente está fazendo um trabalho sério. Acabou de sair uma recomendação da PGJ, da Procuradoria-Geral de Justiça, lá em cima, defendendo a CPI, falando que o prefeito não tem o direito de pedir a suspensão da CPI, que a CPI é inquisitiva, ela está fazendo um trabalho de investigação, de apuração. Então, assim, por que tanta preocupação em querer parar a CPI? Por que tanta preocupação em querer suspender a CPI? Porque nós estamos investigando a sério, levando a sério esse assunto. Então é isso, eu vou deixar os demais assuntos para os meus colegas. Obrigado, presidente. Nós recebemos também, presidente da CPI, né? O vereador Moisés Pirulito, né? Muito obrigado aqui pela presença, abrindo aqui essa entrevista. Nós temos aqui o Serginho, como manda aqui a educação, embora você tivesse chegado primeiro, né? Tá certo? Não, eu acho que tem que ser o vereador, pelo Pedro. Amor de Deus, Bom dia. A educação manda que seja a mulher, a vereadora Elisa, que representa Taubaté. Apenas esse sentido, né, de respeito. Né? Vereadora, seja bem-vinda, muito obrigado. Obviamente você não está atrasada, você chegou, né? É um tanto quanto difícil para entrar de manhã aqui na emissora. Entendemos aí da sua luta, né, para encontrar uma porta aberta aqui na rádio. Por isso que eu estou abrindo o espaço primeiro para a senhora, tá bom? Seja bem-vinda, muito bom dia. Muito obrigada, muito bom dia aos ouvintes. Obrigada mesmo, Pedro, por esse espaço. Vou tentar ser bem brevinha. Nós entramos na CPI e aí, rapidamente, né, quando a gente entra com muita responsabilidade. Por isso eu fui com muita dificuldade de entrar, o vereador Moisés Pirulito sabe disso. Eu fiquei preocupada em entrar pela responsabilidade que a gente tem quando entra numa CPI. Mas quando nós decidimos entrar, a gente entrou de cabeça, entrou com responsabilidade. Tanto que eu participei praticamente de todas as reuniões, quase todas as oitivas, de todos os momentos. Porém, nós somos suplente da CPI. E o suplente da CPI, ele de fato não tem espaço para pergunta, porque os membros perguntam, né? E lógico, o presidente, os membros sempre me deram esse espaço, sempre perguntaram se eu tinha alguma pergunta, mas enquanto suplente, eu não tinha nenhuma pergunta. Então, assim, eu acho que é bom deixar evidente para a população que tem, inclusive, regramento, né? E aí a CPI tem regramento, os membros, o secretário, o relator, tem cada um a sua função. Então, eu estou indo, acredito, como suplente, né? Realmente, na última reunião nossa da CPI, eu questionei a ausência de alguns participantes, alguns membros efetivos, inclusive, né? E então é isso. Eu queria só deixar muito evidente para a população que a Elisa, a vereadora Elisa, do Representa Taubaté, é suplente até hoje da CPI da Saúde e a gente está acompanhando, de fato, você mais como ouvinte. Você faz parte, mas você segue as regras da CPI. Né? Exatamente. Você está ali, obviamente, pronta, né, para agir quando convocada, quando chamada. Né? Inclusive, seria isso? Exatamente, Pedro. Inclusive, eu até fiz esse questionamento para o presidente, porque por várias vezes eu estava numa outra atividade e não tinha quórum, né, presidente? Então, eu precisava sair de uma outra atividade que eu estava para poder ir para a CPI, para ter quórum na reunião, para a gente poder fazer aquela reunião, aquela ação. Então, queria só deixar isso muito evidente e agradeço muito esse direito de resposta. Muito obrigada. Obrigado, viu? Serginho, também citado ontem, né? Serginho faz parte da CPI, né? E você, ontem foi colocado, inclusive, isso, né? De que foi comentado aqui no programa,
que a CPI ela tem um fundo político, né, de ataque e que ela não está sendo de forma correta, né? Qual é o seu pensamento sobre o assunto, vereador? Bom, Pedro, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela foi criada, né, lá em janeiro e aprovada em fevereiro, porque ela tem uma base, ela tem um fundamento, né? São contratações de empresas que prestam serviços de gestão em saúde aqui na cidade. Então, para haver essa contratação, existe ali, como o vereador, o presidente, o Moisés Pruito, tem um termo de trabalho, tem um termo de referência, tem um contrato, né, assinado por ambas as partes. E aí, o que acontece? Quando você começa a olhar o contrato, quando você começa a destrinchar tudo que há nas cláusulas contratuais, quando você observa e ouve, né, situações que o próprio Ministério Público entrou com uma ação por causa de contratação emergencial, né? Por que se deu aquela contratação emergencial? Se existe um planejamento dentro de uma prefeitura, o contrato emergencial ele levanta suspeitas para todos nós. Haja vista a ação no Ministério Público. A CPI, ela, observando toda essa movimentação, né, de questões de contrato, né, o presidente chamou a todos nós, né, que assinamos o requerimento. Olha, nós estamos com essa situação. Contratos milionários de gestão na saúde. E aí, como tinha a ação do Ministério Público, né, levantou então essa suspeita, né, se haveria a possibilidade também de uma CPI na Câmara. Como houve a possibilidade de se criar uma investigação por parte do Legislativo, que é a nossa função, né, primordial de fiscalizar, né, o presidente foi muito feliz de pegar, né, aquele espaço que houve e criar a CPI. Então, nós estamos bem fundamentados, sabe, Pedro, analisando todos os detalhes. E aí, quando a gente abre para as oitivas, isso que é muito importante. Quando a gente abre para as oitivas, que a gente chama as comissões, comissão de avaliação, comissão de fiscalização, a comissão que analisou a qualificação, a comissão que depois que fez a classificação de todas as OSs, vai abrindo leques para a gente ir chamando outras pessoas. E isso tem mexido muito com muitas pessoas. Por que chamou tal pessoa? Porque ela foi mencionada numa oitiva, tá? Então vai abrindo um leque muito grande. Foi mencionado aqui de outros meios de comunicação, né, dizendo que vai acabar em pizza. Não sei se vai acabar em pizza, tá? Porque o que nós já ouvimos, o que nós temos de material, né, é óbvio que a CPI ela não condena, né? Então nós vamos pegar tudo isso, vamos colocar isso tudo em um relatório, se possível encaminhar para o Ministério Público, ele vai tomar as decisões. Nós só temos que fiscalizar, olhar aquele contrato, ele foi bem elaborado. Tivemos aí na última sexta-feira a Paula, que ela é membro de uma das comissões de avaliação e fiscalização, ela trouxe para a gente situações muito assim comprometedoras no ato de avaliar e fiscalizar o contrato, Pedro. Nesse ponto, nós vamos com o intervalo comercial da 99. A entrevista continua na rede social, repercutida aí no 99 minutos, hoje, a partir das 18h30. Voltamos na 99 em seguida. Estamos recebendo aqui integrantes da CPI da Saúde da Câmara Municipal de Taubaté, e o Serginho estava conversando com os ouvintes da 99, explicando. Serginho, pegou um ponto, né, que eu achei interessante, viu, o Pedrolito, da gente falar com o ouvinte, né, e com o internauta agora nesse momento para explicar. O Serginho colocou que a CPI ela não condena, mas ela tem um relatório final. Esse relatório final não deixa de ser uma condenação, ela não pode punir, que não cabe a ela uma punição, não é isso? Mas essa condenação no relatório final é o fundamento da CPI, é isso? A gente faz a apuração dos fatos, né? A CPI ela investiga e apura, e ela tem um direcionamento, ou seja, nós vamos passar a cópia, esse relatório final, nós vamos dar publicidade
A população vai ficar sabendo o que aconteceu de fato, tá? E a gente passa para os órgãos competentes que podem fazer alguma coisa. Quem Que são no os caso é o órgãos competentes? O Ministério Público. A gente pode passar para o Ministério Público, a gente pode passar para a CGU, a gente pode passar também para o Ministério Público Federal, Agora, porque teve recurso federal. Politicamente, existe alguma decisão também na Câmara, no âmbito da Câmara A gente Municipal de Taubaté? pode fazer recomendações. Né? Nesse relatório final, recomendamos o afastamento do secretário, afastamento do diretor, afastamento. Então a gente pode fazer. Do prefeito, não. Do prefeito também, se fosse o caso. Mas daí, quem vai acatar isso é o plenário. O plenário é soberano, sendo aprovado ou não, nós enviaremos aos órgãos competentes esse relatório final. Muito se fala de perseguição política. A CPI está perseguindo politicamente? Imagina, de forma alguma, nós somos imparciais. Estamos para apurar os fatos. Nós não temos lado. Ela é política ou não? Não deixa de ter um ato político, não deixa de ser, mas estamos fazendo de forma justa, ímpar, estamos sendo imparciais, né? Nós temos ali que nos conter ali vários momentos ali, porque é difícil a gente lidar com uma realidade onde a população está sendo lesada, não está podendo fazer um exame médico, não está podendo passar por consulta, cirurgias sendo canceladas. Então, quem está sofrendo de fato é a população. A CPI é formada pela oposição ao prefeito na Câmara? Sim. Por todos? Não. Boa parte. Boa parte. Hoje nós temos aí o secretário da CPI é líder do governo, faz parte da base governista, né? Então, assim... Mas existe um movimento, e isso saiu da imprensa também, um movimento da CPI para a saída do líder de bancada que ocupa, é o vereador Bob. Eu vou dar uma introdução e vou passar essa bola para o vereador Serginho, tá bom? Assim, o que eu tenho para falar como presidente da CPI é que o vereador Bob, infelizmente, não foi participativo em todos os trabalhos da CPI. Nós fizemos 5 diligências, as UPAs. Ele não foi em nenhuma. Nós fizemos várias reuniões extraordinárias. Ele foi em 2, no máximo, de todas que nós fizemos. Reuniões ordinárias. Nós fizemos, até agora, nós estamos na 6ª reunião. Ele foi em 2. Então, assim, ele está participando bem pouco da CPI. A participação dele é só em dias de oitiva, ele participa um pouquinho e já sai. Então tem pouca participação. Mas tem até um entendimento disso, né, o Pirulito, porque ele é líder de bancada do prefeito e ele está numa CPI que, de certa forma, procura definir tudo aquilo que aconteceu, mas tem um sentido também de mostrar responsabilidade do prefeito, responsabilidade da prefeitura. Pois é. Então ele, como líder de bancada, ele não fica numa situação difícil na CPI? Pois é. Mas seria legal porque teria o contraditório, né? Por exemplo, ele pode estar fazendo perguntas pró-governo, para as testemunhas, defendendo, trazendo, mas eu vejo pouca participação dele. Então, assim, houve um pedido, está tramitando na Câmara. Desculpe que eu sou leigo no assunto. Às vezes a pergunta é até interessante, porque a minha leiguice traz clareza ao assunto, né? Porque o ouvinte também está no mesmo patamar. Num caso como esse, seria preferível ele pedir para sair da CPI, desistir da CPI, pedir para ser substituído, ou ser tirado? Uma coisa é levada a outra ou não? Sim, poderia partir dele. Como não partiu dele, partiu de um outro membro da CPI. Esse pedido está em trâmite na Câmara. Foi para o presidente. Não entendi. Foi pedido de quem a sua saída? Do Serginho? Do vereador Serginho. Entrou com um pedido Serginho, apontando. Já teve o questionamento também da vereadora Elisa sobre essa questão. Várias reuniões importantes, para deliberações importantes, nós não podemos começar porque não tinha quórum. Estamos de volta nesse momento na 99 FM, estávamos na rede social. Essa entrevista vai ser repercutida também à noite, né, no Jornal 99 Minutos, que tem um comando do Marcelo Pacífico. Quer dizer que existe ali um pedido de integrantes da CPI para a saída do vereador Bob da CPI, né? Que eu entendi aqui, colocando, vou repetir aqui dentro da leiguice, como é que fica um vereador que é líder do prefeito na Câmara Municipal trabalhando numa CPI. Ele, embora possa querer defender, ele vai ser sempre 3-1, 4-1, vai ser sempre desse sentido, né? Desculpa eu estava até explicando que ontem naquela entrevista, ou bate-papo, ou debate com o vereador Dentinho, eu perguntei
E eu coloquei, né, que ele passaria a ser um peso morto na CPI, né? E nenhum termo pejorativo, porque o vereador não é peso morto na Câmara Municipal. Gosto muito dele, faz o seu trabalho dentro do seu perfil político, faz com maestria, faz bem. Mas na CPI ele está sendo um peso morto, porque ele só fica um voto ali contra aquilo que está sendo decidido pela CPI. É mais ou menos isso, Serginho? Eu assim, peso Você morto... pediu a saída? Pedi sim. Eu fui questionado num processo que cobraram o cumprimento do regimento interno. Tá? Nós temos um costume lá de relator pedir informações sozinho, né? Então eu sempre pedi informações, eu sou um que peço bastante informações quando estou com a relatoria de um Você projeto. é bastante técnico, né, Sérgio? Sim, graças a Deus. Tem uma experiência muito sempre, grande. Né, Pedro? dentro da Câmara Tenho e tal. 25 anos ali de Tudo Câmara. em cima de documento, Exatamente. né? Tudo que está escrito não tem discussão. Né? E eu fui então questionado, né, que eu descumpri prazo, que eu não poderia ter feito o pedido de informações sozinhos. Aí eu falei assim, então, se for então para cumprir a regra do jogo, né, vamos cumprir então, né, dentro das 4 linhas a regra do jogo. Tá? Então eu fundamentei o meu pedido em cima do artigo 45 do regimento interno, onde os membros de composição de comissões, eles não podem se ausentar de 3 reuniões ordinárias consecutivas. Né? Então solicitei ao presidente, né? Aí ele recomendou então, vereador, faz para o presidente da casa, tá? Que ele que tem essa prerrogativa de analisar a fundamentação legal, né? Que em cima do regimento interno, e aí o presidente então analisou as atas, analisou as presenças, né? Para poder então justificar para o presidente se houve ou não essa ausência consecutiva. Então foi cumprindo o regimento interno, tá? Então como eles me questionaram, né? A ação minha enquanto presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, e aí também questionei em cima do regimento interno. Pode acontecer a saída do vereador Bob? Pode sim, porque quando é que vai ser decidido isso? Isso eu acho que ele está com prazo agora de 10 dias para apresentar a defesa, vai ser analisado pelo jurídico da casa, vai ser emitido um parecer. Voltando ao presidente. Com ele? Qual é a posição dele? Não conversou. Sobre isso nós não conversamos. Tá. Vai ser enviado ao presidente da casa novamente, juntamente com o parecer e a defesa do vereador Bob, e assim o presidente da casa pode tomar a decisão ou ortogar o próprio presidente da CPI a tomar uma decisão juntamente com os membros. É essa a sua visão também, vereadora, como vereadora e suplente dessa CPI? Inclusive eu fixei na entrevista ontem porque eu vi que o senhor colocou assim... firmado, né? Que seria um peso morto, porque né? só fica ele vai isolado, né? E aí eu queria só voltar, porque realmente o vereador Dentinho falou assim, eu só falei da vereadora Elisa porque você falou do Bob. Eu falei, não tem nada a ver uma coisa com a outra, pelo contrário. O vereador Bob é membro e deveria estar em todas. E, inclusive, fazendo perguntas que é o que pede o membro. Não, eu não. Então, assim, não tem que comparar eu com o Bob na CPI. Perfeito. Mas agora, e aí, como eu falei, eu questionei o presidente pelas ausências, porque, inclusive, por muitas vezes, eu, entre aspas, socorri. Em que sentido? Eu estava em outra agenda, parei para poder ter quórum para a gente poder fazer a reunião e a CPI andar. Então, eu acho que, assim, é legítimo que o Bob seja líder, se tornou líder, mas eu acho que se ele não está com tempo, com agenda para poder estar na CPI, eu também acho que ele deveria sair, se ele não está conseguindo participar efetivamente, porque aí também eu já fico com o compromisso, eu ou a vereadora Thalita, que é outra suplente, de estar participando em todas as atividades da CPI, né? Então, eu acho que se não está dando, então pede para sair ou que seja destituído, né? Que saia aí por essa decisão. Então essa decisão deve acontecer aí nos próximos 10, 15 dias. É isso, sim, né? E com a saída, no caso... A vereadora Elisa é a primeira suplente e acontecendo isso, ela toma posse como membro oficial. E quem fica como primeiro suplente, no caso? A vereadora Thalita. A vereadora Thalita, a quem nós estamos cumprimentando, com certeza está acompanhando o nosso programa nesse momento, né? Sim. A vereadora Elisa tem sido um coringa fantástico na CPI. Se não fosse ela, nós não poderíamos cumprir vários ritos da CPI, porque por falta de quórum.
Às vezes vereadores têm alguma outra agenda apertada, viagem para São Paulo, não pode estar participando e tem que fazer deliberações. A vereadora Elisa sempre é ativa. Eu costumo dizer que ela é mais membro que outros membros, entende? Então, assim, mesmo sendo suplente, ela participa de tudo. Gostaria de fazer jus e deixar registrado isso. Vereador, para encerrar, estamos em cima da hora. Até quando vai a CPI? Qual é o cronograma? Qual é a data aí de encerramento dessa CPI? Bom, como eu já havia dito, nós gostaríamos de ter encerrado o relatório neste final de ano. Mas como houve várias manobras jurídicas, atestados, pessoas que não foram localizadas, que agora vão ser via judicial, né, por condução coercitiva. Então, tem vários desdobramentos acontecendo enquanto vai estar no recesso. Então, nós, retornando do recesso, vai ter essa fase agora da cariação de testemunhas, né, inclusive de comissões, vai ter a cariação. A gente já pegou alguns pontos de contraditório, algumas partes que caiu assim, ó, parece ser mentira, alguma coisa tem de errado aqui. Então nós já pegamos esses pontos, nós vamos fazer a fase da cariação das testemunhas e ouvir também o secretário de saúde, que faltou a gente ouvir ele, né, por 3 vezes nós não conseguimos ouvi-lo. Então, assim, antes de tirar uma conclusão e precipitada, a gente precisa ouvir todos os envolvidos, todas as testemunhas, e depois dessa fase de cariação a gente concluir o relatório. Então, creio que até março a gente deva estar chegando nessa etapa final. Quero agradecer a presença do vereador Moisés Pirulito do PL, vereadora Elisa, representa Taubaté do Cidadania, também o vereador Serginho, né, do PP. Desculpa. Partido Progressista. Do Progressista, muito obrigado, tá? E são tantos partidos, viu, Serginho? 35. Veja a hora de 35. acabar isso, viu? Né? Diminuir aí. Tem Né? diminuído bem, né? Com as federações, com as fusões. Que daí fica mais fácil da gente guardar, né? Verdade. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Cumprimentando o Sardinha também, né, Sardinha? Que marca a presença aqui também. Um grande abraço a todos. E muito obrigado, viu, pela presença aqui no nosso Jornal da Rede. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos os ouvintes aí. Voltamos depois do... E aí, gostou desse vídeo? Então, curta, comente, tá? E compartilhe. E nos siga, hein? Brevemente, mais conteúdo, mais entrevistas para você.